O programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal, o Desenrola, começa a funcionar a partir de hoje. Inicialmente, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, que contempla pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Também, a partir de segunda-feira, os bancos terão que limpar o nome de até 1,5 milhão de pessoas que têm débitos de até R$ 100. Isso não significa um perdão total da dívida. Mas os bancos se comprometeram ao aderir ao programa que não usariam essa dívida para incluir os correntistas no cadastro negativo. Dessa forma, as pessoas podem fazer contratos de aluguel e compras a prazo, por exemplo. A operação da faixa 1 do programa, que é voltada para quem tem renda de até R$ 2.640 e está inscrito no cadastro único, deve começar só em setembro. E para falar sobre o Desenrola Brasil e os possíveis impactos dele no bolso da população, além de outros assuntos de economia, eu converso agora com Pedro Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Pedro, boa tarde, bem-vindo ao Central do Brasil. Boa tarde, Luana, um prazer estar aqui, como sempre. Isso aí, vamos lá. Vamos começar então falando do Desenrola Brasil. Qual o potencial dessa medida para movimentar a economia e beneficiar os mais vulneráveis, na sua opinião? Bom, Luana, a situação hoje que o governo Lula herda, ela é bastante grave. Aqui só para te dar uns números para a gente ter uma noção de como essa política entra no cenário, né? Nós estamos com 78,3% das famílias endividadas. E nós temos essas famílias, 29,1% estão com dívidas atrasadas. Para a gente ter uma noção também de quanto que essas dívidas ocupam na renda, nós temos quase 30% da renda dessas famílias está comprometida com o pagamento de dívidas. E também as taxas de juros são muito altas, a taxa de juros de cartão de crédito está a mais de 150% na média. Então o Desenrola, ele entra para permitir que essas famílias renegociem dívidas e possam retomar consumos, retomar projetos pessoais, às vezes a compra de um eletrodoméstico, a aquisição de um veículo, uma reforma da casa, que estava impossibilitada por causa do alto endividamento. Isso é muito bom para a economia. Só esse primeiro movimento, né, de desnegativar, importante para o telespectador que está ouvindo, telespectadora, a dívida não vai ser perdoada, ela vai ser desnegativada, mas são dívidas pequenas de até R$ 100. Só esse primeiro movimento vão ser 1,5 milhões de pessoas. Então essas pessoas podem voltar a consumir, que estão com dívidas pequenas. Então, assim, a expectativa do efeito sobre o consumo é bastante alta, eu acho. Você falou de situação grave, né? Então, você acha que esse programa deve, de fato, diminuir o endividamento no Brasil? Ou, para isso, a gente precisaria de um projeto mais robusto? Bom, para a gente resolver a situação estrutural do endividamento, é importante que a gente tenha medidas mais estruturais, que acho que não é o caso desse programa. Por exemplo, retomar a valorização do salário mínimo, que está sem aumento real durante todo o governo Bolsonaro, o governo Temer, fazer políticas de retomada do crescimento, do investimento público. Mas essas políticas mais estruturais, elas têm um risco muito grande, que é o governo investir nessas políticas e porque as famílias são endividadas, elas não podem aproveitar, por exemplo, o aumento do salário mínimo para consumir ou para quem quer empreender, para empreender, porque elas estão endividadas. Então, o governo combina políticas de curto prazo, como é o caso do Desenrola, que melhoram uma situação ali momentaneamente, com mudanças nas políticas de longo prazo. É como se o governo está preparando para colocar a economia para voltar a correr, para decolar, primeiro tem que ficar de pé, porque a economia estava de joelhos. Então, é uma combinação de curto e longo prazo que nós estamos vendo. Agora, Pedro, Desenrola vai oferecer um curso digital de educação financeira para evitar que a pessoa repita, né, o ciclo de endividamento. Educação financeira, que é esse termo tão falado, né, como um salvador aí de pessoas que são empobrecidas. Então, eu queria que você comentasse até que ponto a educação financeira pode realmente ser efetiva para evitar endividamento, especialmente para a população mais empobrecida. E se essa medida dentro do programa Desenrola pode trazer aí os resultados esperados. Bom, eu costumo dizer que a melhor medida de educação financeira que a gente pode oferecer para as pessoas é mostrar a importância, por exemplo, de estar participando do seu sindicato, de estar se organizando com seus colegas de trabalho para garantir uma renda maior, né? Garantir direitos trabalhistas, essa é a principal medida.
porque se as pessoas estão com uma renda muito baixa, não tem gestão que faça ali caber a compra do mês, a alimentação, os elementos mais básicos, ali, o aluguel. Mas dentro disso, né, assim, a gente tendo esse horizonte de ampliação de renda, de garantia do emprego, é sempre bom que as pessoas possam aprender a gerir melhor, a trocar uma dívida, às vezes, que tem uma taxa de juros mais alta, como a dívida do cartão de crédito, por justamente um programa como o Desenrola faz, né? A faixa que vai começar em setembro vai ter uma taxa de juros máxima de 2%. Então, as pessoas estarem informadas sobre seus direitos, sobre essas oportunidades de reduzir o custo de um endividamento, por exemplo, é importante. Mas o mais importante é ter renda. Não é Isso se tão faz simples como alguns coletivamente, né? coaches colocam, né, aí nas Não, redes aqui. sociais da vida. Agora, eu queria te pedir um panorama do momento econômico no Brasil. A gente está vendo vários indicadores bons, né, que dá aí um alívio para a gente, como você disse, a economia estava de joelhos, ela tenta aí decolar, mas a gente tem recuo das projeções da inflação, aumento das expectativas sobre o PIB, dólar em queda. Já dá para ser otimista e dizer que a economia finalmente encontra um cenário ideal para decolar? Eu acho que a questão é essa, né? O governo, a gente está vendo a diferença de ter um governo atuante, né? Que é um governo que cuida, faz políticas ali de curto prazo para colocar a economia de pé e também faz as políticas de mais longo prazo, como é o caso da reforma tributária, da retomada de investimentos públicos, para fazer a economia decolar. E isso se reflete justamente na melhora das projeções. A gente vê que o mercado financeiro estava com uma perspectiva muito pessimista, já está correndo atrás da realidade, que eu acho que é importante a gente também não ter, né, um otimismo descabido. Como eu disse, a gente está vindo de uma situação que a economia estava de joelhos, mas os indicadores têm mostrado, a gente teve um crescimento que surpreendeu, a inflação tem surpreendido, a queda da inflação, que era esperada, mas está caindo mais do que o esperado. A economia mundial não está ajudando tanto, mas ainda assim, eu acho que a economia brasileira tem mostrado uma resiliência, né, com as exportações se mantendo, apesar do cenário internacional. Então, assim, a gente não pode esperar um crescimento como tivemos lá nos governos Lula 1, 2, governo Dilma 1, porque a situação é outra, mas tendo um governo como nós temos, dá para ter algum otimismo, acho que está no horizonte isso. Falando em otimismo, na semana passada foi lançada uma pesquisa da Quaest que mostra que o mercado está vendo com bons olhos, né? Como você mesmo falou, essa condução da economia. Inclusive na imprensa se falou muito de uma lua de mel do mercado com o ministro Haddad. O que a gente pode esperar para o futuro dessa relação, Pedro? Bom, eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele é uma pessoa que é das mais consistentes no ambiente político, nas suas posições, né? Ele sempre tem um histórico de boa gestão das finanças públicas na Prefeitura de São Paulo, de boa gestão de políticas públicas no Ministério da Educação. Esse é o posicionamento político, que é um posicionamento que combina justamente essa boa gestão com uma preocupação social, não mudou. O que a gente percebe que está mudando é que os agentes do mercado, representados ali tanto na pesquisa da Quest quanto nas avaliações expectativas do Banco Central, eles estão correndo atrás da realidade. O ministro Haddad estava lá onde sempre esteve, fazendo o bom trabalho que faz. E acho que uma questão de um apego ideológico dos agentes do mercado, que não são neutros, né, eles apostaram contra o governo, estão se atualizando agora. Tanto é que ali no meio especulativo, quem apostou no governo ganhou bastante dinheiro no mercado de renda fixa, por exemplo, ao longo desse primeiro semestre. E esse vai se equilibrando no mercado e deve facilitar a vida do governo, porque o mercado manda seus recados por meio da imprensa empresarial, e esses recados estão se reduzindo justamente porque eles estão acompanhando a realidade agora, né? Então fica mais fácil, por exemplo, até o próprio Banco Central, às vezes, começar a reduzir mais agressivamente a taxa de juros sem parecer, diante ali da sua base, né, que ele cedeu a uma pressão política, vamos dizer assim, né? Então fica mais fácil a vida do governo. Tá certo, Pedro. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente no Central do Brasil e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luana, sempre um prazer. Nós conversamos com Pedro Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais.